de fortalecimento identitário, muita gente com dúvida, muita gente desconfiada. A desconfiança é uma característica muito nossa, né? Sempre ser desconfiado mesmo, porque nós sofremos muito com o projeto colonizador que ainda não acabou. Inclusive, hoje é o dia simbólico, hoje se comemora 200 anos de independência, muito entre aspas, porque nós dependemos de muita coisa ainda, né? E esse projeto colonial, como eu disse, que é inacabado, porque a gente vive ainda em territórios não demarcados e vocês aqui são vítimas desse projeto colonial inacabado, né? Vocês aqui sofreram muito e o resultado dessa reserva, que embora tenha um ponto positivo de vocês fortalecerem esses laços comunitários, de terem a escola, de serem mais livres, de não ter tanta pressão como vocês já passaram naquela região ali de Matões, mas não deixa de ser uma violência cometida contra o povo anacé, e eu acho que é preciso reconhecer isso. E quando eu disse que nós começamos a acompanhar essa luta no período que não tinha nada, ao mesmo tempo tinha tudo, é porque, do ponto de vista de não ter nada, no sentido da gente não saber, por enquanto, como pisar no chão, e a gente, as organizações indígenas, os outros povos indígenas aliados com mais experiência, foram também ajudando nesse processo. E o movimento indígena é um movimento de solidariedade, de ajuda, de colaboração. E eu acho que isso é muito importante, né? Todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar aqui com vocês, eu gosto sempre de recordar naquela nossa primeira assembleia, né, Júnior? Porque acho que aquilo ali foi fundamental para as famílias entenderem como é que o movimento indígena funciona e funcionava, e ter a oportunidade das pessoas elas encararem como um desafio, como uma missão, como uma tarefa a ser cumprida, que é de defender esses laços comunitários, a luta pelo território. Não era fácil você, inclusive, se desfazer de pensamentos, de interesses que até o momento eram individuais, por exemplo, da propriedade privada. As pessoas tinham a sua vida, tinham seus sítios, né? A gente tinha suas casas, né? Eu lembro que eu fui lá na casa da Andréa, da Goresta, dos pais delas e tudo, tinha da Conceição, tinha um alpendre bonito ali naquela região ali do Bolso e tudo mais, uma área linda, né? E aí a gente entender que a terra indígena ela não é nossa, né? Ela é um bem da União e nós temos o direito ao usufruto, que a gente não pode se desfazer dela, que a gente não pode arrendar, que a gente não pode vender, que a gente pode trocar. Então essas coisas assim, elas foram sendo internalizadas nesse processo de formação. Mas eu queria dizer que o povo sempre demonstrou uma força na área da cultura muito grande. Isso que a Dora colocou, eu acho que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, a Secretaria de Cultura, o Estado do Ceará, o governo do Ceará, o município de Caucaia, a Secretaria de Cultura do município de Caucaia, precisa entender isso, que os nossos modos de vida é cultura. Né? Porque se trabalha muito essa história de linguagem de cultura, né? Então eles encaixotam as culturas, né? O pessoal que trabalha ali com a arte, com o teatro, com as danças, né? Então com o circo. E para nós, o nosso modo de vida é cultura, a nossa culinária ela é cultura, né? A nossa medicina tradicional ela é cultura. Então, a nossa cultura ela é manifestada de diversos formatos. E a gente acabar com esses paradigmas, com essas caixinhas, ela é um desafio para nós. E aí, a presença, no caminho do encerramento, dizendo que a presença da Rosana aqui, de fato, ela é bem emblemática. Porque a nossa relação com o governo do Estado do Ceará ela é bem jovem, ela é bem recente. E a gente tem conseguido avançar bem. Mas esse avançar bem não é na velocidade que nós queremos. Nós temos ainda muitos desafios a serem superados, né? Nós não temos, por exemplo, um programa específico para apoiar os eventos culturais que os nossos povos realizam. Os nossos eventos culturais ainda não estão no calendário oficial de eventos do Estado do Ceará, por exemplo, né? Então, tem um passo para a gente conseguir dar de forma coletiva, né? O patrimônio material e imaterial dos nossos povos não estão ainda catalogados, não estão ainda reconhecidos oficialmente. E tem muito nos nossos povos, né? Os equipamentos, os espaços culturais não foram tombados ainda, né? Nós já temos museus, temos memoriais, precisando de apoio. Então, eu acredito que a gente precisa dar um passo de cada vez, né? A gente conseguiu dar o passo do Prêmio Culturas Indígenas, que foi espelhado no Prêmio de Culturas Indígenas Nacional, esse que
que o povo Anassé foi contemplado. Também nós fomos também com a festa da Carnaúba, lá no Prêmio Chico Chucuru. O Tiago falava agora há pouco do medo que ele teve do povo Anassé de não ser contemplado com esse último edital da Secult. E nós, assim, Tiago, mesmo tem também um número muito grande de expressões culturais, manifestações culturais, de projetos tão consolidados, nós não conseguimos acessar esse último edital, né? Então, assim, ruim para nós, porque eu acho que de fato faltou alguma coisa, engajamento, mobilização, capacidade na escrita, alguma coisa do tipo, mas tem outro lado da moeda. Você falou do valor, né, Rosana? Nós vamos, na semana passada teve um negócio extraordinário, semana atrasada, o senhor Antônio Alexandre estava lá. Nós estávamos no Comitê Central lá do Humano, em Fortaleza, elaborando pela primeira vez, nós, povos indígenas, ajudando a elaborar um plano de governo. Isso é histórico para nós, porque a gente vai trabalhar para eleger o Eumano como governador do estado do Ceará. E a gente conseguindo emplacar a eleição do Eumano, nós teremos no plano de governo um capítulo todo só sobre povos indígenas. E nesse capítulo sobre povos indígenas nós temos algumas propostas na área da cultura. E isso é importante que a gente saiba também, porque nós estamos num momento de disputa. E não é porque eu esteja aqui, eu não estou nem falando como vereador aqui do município de Caucaia, foi anunciado, e eu fui convidado na condição de coordenador da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará, FEPOINS. Mas a gente precisa dizer isso, né? Porque que está colocado aí, logo chega as eleições, que está colocado aí são projetos. E tem um projeto que nós vamos estar contemplados. E esse projeto tem a cultura dentro dele, né? Então, é importante, inclusive, vocês têm os grupos aqui, o grupo de WhatsApp, a gente divulgar esse documento que nós construímos na semana passada. Então, a gente vai fazer esse esforço para divulgar isso, para que as pessoas conheçam, mas dizer, Rosana, que para dentro do comitê, que já foi uma conquista nossa também, de Comitê de Gestão de Políticas Culturais para Povos Indígenas, dizer que a gente precisa avançar com essa agenda cultural dos nossos povos, precisa avançar com as políticas. A Secretaria de Cultura ela precisa melhorar o orçamento. O orçamento acho que não chega a ser 1% ainda, já chegou a ser 1% do Estado. Aí o recurso é muito pouco para o Estado. E aí a gente precisa também disputar o orçamento, isso que o Tiago colocou, é fundamental. Mas eu estou aqui não somente para falar sobre isso, para parabenizar o povo Anassé. Que vocês continuem mantendo viva essas manifestações culturais, continuem incorporando novas culturas que passam a ser cultura do povo Anassé, porque, diferentemente da visão estereotipada, preconceituosa, discriminatória, de que nós, povos indígenas, devemos manter somente aquelas práticas culturais tradicionais, milenares, mas não, a gente pode incorporar o maculelê, uma desse tipo de cultura aí, que pode ser o técnico tapera do Rafinha, né? A própria fotografia que está sendo desenvolvida aqui, o audiovisual. Então vamos fazer com que as nossas culturas elas sejam objeto de visibilidade, mas sobretudo objeto de fortalecimento da nossa luta pelo território. Então estamos juntos nessa luta, juntos e juntas e juntas. Obrigado. Bom dia a todos. Vou fazer aqui uma pequena retrospectiva de um passado que sempre quando eu venho por aqui me toca no coração, tá? Eu cheguei nessas terras em 1998. Eu tinha apenas 3 meses de padre. Naquela época existiam essas comunidades que o grande CIP, né? Que é justamente o grande complexo industrial e portuário do Pecém. Estava chegando por aqui. Por volta do ano de 97 e 98. Eu cheguei em 98, via a nossa querida irmã Idalina, né? Ela trabalhava. Porque já se ouvia falar, né, que essa grande região de São Gonçalo do Amarante, antigamente habitou um povo chamado Anacetaba. Começamos a despertar, né? Bem, então vamos começar a trabalhar isso aí. E naquelas escavações nós encontramos ossadas, né? Encontramos pratos, enfim, alguns instrumentos de indígenas. E, no entanto, nós começamos a pedir uma orientação da Universidade Federal do Ceará, antropólogos. Lembra, Júnior? Lembra, né? Para poder investigar um pouquinho, né, a razão de ser daqueles materiais que estávamos encontrando. E daí foi-se falado que naquelas terras
antigamente habitavam povos indígenas. E começamos a trabalhar, não impondo a vocês, mas colocando que naquela terra tem que ser mais investigada, aquela terra tem que ser mais respeitada, e vamos levar isso ao poder público. Em 2001, se não me falha a memória, nós trouxemos para a comunidade de Bolso, né? Dom Aloysio Lockscheider, primeiro contato que ele teve com os anassés. Nos reunimos debaixo de uma grande árvore e lá encontramos, onde lá nós, equipe missionária, eu, irmã Idalina, seminaristas, outras religiosas, né? Falamos para Dom Luiz, aqui habita, né, um povo indígena e nós queremos que o Senhor dê uma olhadinha nesse pessoal. Terra essa pequena comissão, onde as propriedades estavam sendo invadidas, povos do governo engabelando as pessoas simples, humildes, e Andréa, Conceição, etc. Nós criamos uma pequena equipe para estar monitorando aquelas terras onde o pessoal do governo estava adentrando, demarcando território e até ameaçando. Daí tivemos mortes de pessoas velhas, pessoas com depressão, pessoas, enfim, com medo de deixar aquela região. E nós começamos a trazer para aquele território, cito, Bolso, algumas audiências públicas, onde João Alfredo sempre nos acompanhou, sempre à frente das audiências públicas. História. Onde lá nós apresentamos, né, a riqueza daqueles territórios. Apresentamos, enfim, os idosos, a juventude, jovens chegavam no microfone fazer poesia, defendendo aquela terra. Olha, foi muito bonito, é uma coisa que até nos emociona. E a partir dali começamos a trabalhar e hoje chegamos aqui onde nós chegamos. O potencial de vocês. Que coisa bonita, né? Quando eu chego aqui, me reporto a essa história. Está tudo relatadinho, né? Tanto nos anais, né, da Pastoral do Migrante, Magdalena, também tem alguma coisa registrada. E aqui estamos. Parabéns para vocês. Parabéns. O potencial de vocês cada dia mais deve jogar autoestima, força, para que a gente ainda possa conseguir muita coisa que foi prometida aqui, até então nós não conseguimos. Não só para vocês, mas para todos os povos indígenas do estado do Ceará. Cito aqui vocês, porque foi aqui que eu nasci e conheci a história do povo indígena do estado do Ceará. Parabéns. Conte com a gente, com Dom José, com Pedro Filho, e juntos até depois do fim.